Bem-vindo, pessoal, à segunda parte da nossa aula sobre como elaborar um relatório. Vamos inicialmente entender os padrões que nós vamos estar usando aqui. Texto em azul para comentário, com setas e marcações em amarelo para chamar a atenção de algo que é muito importante ou erros que são cometidos em geral quando se elabora um relatório. Então vamos lá. Primeira parte então, que nós temos é a capa. Então a gente identifica aqui a Universidade Federal de Alagoas, o nosso instituto, no caso Instituto de Física, e o símbolo da universidade. Logo abaixo você põe então o título, aqui eu tomei como exemplo o movimento retilíneo uniforme. Você põe depois abaixo o nome da disciplina, que eu coloquei como exemplo Laboratório de Física 1, no nosso caso seria Laboratório de Física 2. O seu nome, o nome do professor e o curso ao que você pertence. Ou aqui você pode colocar também o polo ao que você pertence. Esse daqui é um modelo padrão porque você, a princípio, poderia ser de outro curso que não de física. Então, seria nessa parte que você colocaria qual é o curso que você pertence. Aqui embaixo coloquei como padrão Maceió, mas você pode colocar Santana do Ipanema, a data em que você elaborou o relatório, o mês e o ano. A contracapa é bem similar à capa. Então a gente percebe aqui que tem o mesmo começo, o título. A única diferença é que ao invés daquela parte onde tinha o nome do lado esquerdo, a gente coloca essa parte daqui, dizendo que é um relatório referente ao experimento acima citado, no caso o movimento retilíneo uniforme, que foi realizado no laboratório de Física 1, sob a orientação do professor Wagner. Algumas pessoas mudam aqui um pouco e colocam também que, por exemplo, isso é um relatório que é necessário para a obtenção de nota. Isso fica a critério muito do professor que estiver ministrando a disciplina. Abaixo você novamente repete aquela parte que tinha na capa. Em seguida nós temos o sumário. O sumário ele vai colocar então o nome dos pontos principais seguido da sua devida página. Então, no caso, um comentário que aqui eu faço é que não precisa você colocar explicitamente o nome página, porque quando você põe essa numeração do lado direito, subentende-se que o objetivo está na página 3, o material utilizado na página 3 também e assim por diante. Um outro erro ou sugestão que eu posso falar para que você faça e você evite cometer esse erro é colocar a numeração na parte de sumário. Se você quiser, não precisa contar a capa e contracapa. E no caso, então, esse daqui não seria a página 3. Você poderia começar aqui da 1 ou mesmo chamar uma página 0. Começar a contar a partir realmente só dessa parte que tem um objetivo. Nessa parte, então, que tem um objetivo, o que é que nós vamos ter? Primeiro, ele tem que ser direto. Um exemplo é, se você está estudando lei de Newton, então você poderia colocar que você está estudando a relação entre força e massa, se no caso você está estudando que a força é igual a massa vezes a aceleração. Se você está estudando dimensões fractais, você poderia, por exemplo, colocar determinar a dimensão fractal de bolas de papel. Então perceba que o objetivo é sempre algo direto, que deixa muito claro para o leitor qual o seu objetivo, o que é que você está querendo falar. Um erro comum é colocar frases soltas que não levam ao leitor a conclusão nenhuma. Como, por exemplo, é errado você colocar um objetivo desse tipo: fazer tabelas, gráficos e equações substituindo os valores na fórmula de força. Perceba que é uma frase extremamente vaga. Fazer tabelas, gráficos e equações é algo que é feito em todos os relatórios, não é específico desse relatório. Substituir também valores em fórmulas de força não leva o leitor a conclusão nenhuma a respeito do que você está querendo fazer. Então, evite frases desse tipo. Faça frases curtas e diretas, colocando sempre a ideia central daquilo que você vai querer falar. E para isso é extremamente importante você fazer muito bem aquilo que nós já comentamos na primeira aula sobre como elaborar um relatório, que é ter uma ideia muito fixa daquilo que você está querendo falar. Então, para encerrar essa parte, vamos falar agora de material utilizado
E o que é que a gente vai colocar nessa parte? Nessa parte você vai colocar os materiais que foram usados, como o próprio nome já diz, de tal modo que um outro experimentador possa repetir as suas medidas. Então, por exemplo, se você usou sensores régua e paquímetro, basta você numerar e colocar esses três elementos. Em alguns casos, você pode também especificar para que foi que você usou cada coisa. Então, aqui você pode colocar que foi usado para as medidas de tempo, ou mesmo se for um equipamento, você pode colocar qual for o modelo do equipamento que você usou. Em geral, se você quiser, não precisa colocar isso, por essa descrição, porque quando você for falar na parte de procedimentos, obviamente você já vai estar falando onde foi que você usou o sensor. Então, para fechar essa parte, eu só termino com um erro que você deve evitar, que é colocar informações que não levam você a nada. Por exemplo, seria errado você colocar aqui na parte de material utilizado que você usou 6 parafusos de 0,3 mm de diâmetro para prender a plataforma. Por quê? Porque essa informação de diâmetro é irrelevante, a menos que você estivesse usando uma plataforma muito específica e que somente o experimento pudesse ser feito com esse tipo de plataforma. Caso contrário, o fato de você ter usado esses 6 parafusos é informação que não adiciona nenhum conhecimento a mais para a pessoa que estiver lendo o seu relatório. Então nós encerramos aqui essa parte. Na parte seguinte nós vamos estar falando então sobre a introdução teórica.